Cresce o número de eleitores que pediram para votar em outra cidade no primeiro turno. Jair Bolsonaro segue em estado grave e deverá passar por nova cirurgia. O autor do atentado contra o candidato continua isolado em cela no Presídio Federal de Campo Grande. PT só tem até amanhã para anunciar nome de candidato a presidente da República. Áudios de delator sugerem que amigo do presidente Michel Temer recebeu propina. Em Florianópolis, o Japão quer mudar as regras sobre a caça de baleias. Uma das maiores feiras de beleza da América Latina aposta em produtos descomplicados. Seleção brasileira já está em Washington, onde faz o amistoso amanhã contra El Salvador. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. Áudios divulgados pela Polícia Federal reforçam a tese de que a empreiteira Odebrecht deu dinheiro a um amigo do presidente Michel Temer. Segundo a investigação, o coronel João Batista Lima Filho, amigo pessoal do presidente da República, recebeu os recursos como uma contrapartida para benefícios para a empreiteira. O relatório da Polícia Federal foi entregue ao Supremo. Os investigadores dizem ter encontrado indícios de que Michel Temer cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o coronel Lima recebeu R$1.400.000 em nome do presidente da República. Áudios divulgados pela PF reforçam a suspeita. Para a Polícia Federal, os diálogos têm códigos que fazem referência às entregas de propina. Eles foram repassados pelo doleiro Álvaro Novis. Em duas conversas, os negociadores seriam empregados do doleiro. Em outra, o homem se apresenta como Márcio. Alô? Seu João? Ele mesmo. O pessoal tá aí, o senhor já está no local, aquela encomenda? Não, eu estou fora, nós não falamos antes, eu estou aí com os compromissos agora. Eu só vou estar lá na minha base por volta das 14h30. Como é que o senhor vê aí? Dá para passar as 14h30? Eu vou ver aqui e retorno. Bem, hoje então, aquela reunião foi adiada, né? Vai ser entre 3 e 5 horas, das 15 às 17. Ok, estou por lá, nesse horário. Tá. Só que nós temos 3 etapas dessa reunião, que vai ser quinta e sexta-feira. Agora, quinta e sexta, eu queria ver com o senhor se pode ser entre 10 e 12 horas, na quinta e na sexta. Veja se vocês podem me fazer isso daí às 12 horas. Eu faço de tudo para estar às 12 horas. 12. É possível? De 12, vou marcar então porque tem sempre que dar um espaço de tempo. De 12 a que horas, mais ou menos? 12 às 13, tudo bem? 12 às 13, nos 2 12 dias. Às 13, nos 2 dias. Então está combinado. Então as 3 reuniões foram concretizadas. Tudo bem. Tem alguma previsão para mais alguma coisa ou não? Ah, não. Não, ainda não tem informação nenhuma. Tá bom, então. João? Ele. É o Márcio aqui, tudo bem? Tudo bem. Meu pessoal está aí com você? Tá aqui, ok, conforme combinamos. Ah, tá, porque eles disseram que você não sabia o nome, né? Então, não houve um nome não tem. nessa base do ok Tá. Nada mais, ok. Não, beleza. Ok, reunião confirmada, só isso. Tá, muito obrigado. Obrigado a você. Abraço. Tchau, obrigado. Tchau. A corretora de valores do doleiro Álvaro Novis seria responsável por fazer entregas de dinheiro a políticos a mando da Odebrecht. A empresa gravava automaticamente os telefonemas dos seus funcionários e, posteriormente, Novis entregou material aos investigadores, como parte de um acordo de delação premiada. O inquérito apura o suposto repasse ilegal de R$10 milhões da Odebrecht
para o MDB a pedido de Temer. A negociação que a PF teve acesso seria o pagamento de uma parte desse montante. Segundo delatores da Odebrecht, o valor foi acertado em 2014 num jantar no Palácio do Jaburu. Caberá agora à Procuradoria-Geral da República avaliar as informações da Polícia Federal e decidir se oferece denúncia contra o presidente. Temer já conseguiu 2 vitórias no Congresso Nacional e a base aliada arquivou as denúncias anteriores. O Palácio do Planalto afirmou que não vai comentar interpretações que não se baseiam em fatos e informou que as investigações são baseadas apenas em fantasias. Na semana passada, Temer afirmou em nota que essa investigação mostra a mais absoluta perseguição ao presidente e classificou o inquérito como um atentado à lógica e à cronologia dos fatos. O candidato à presidência Jair Bolsonaro se recupera bem do atentado sofrido durante campanha na semana passada em Minas Gerais. Segundo o boletim médico do Hospital Albert Einstein, Bolsonaro permaneceu durante o dia em condições clínicas estáveis. O boletim médico informa que Bolsonaro realizou fisioterapia, caminhada e exercícios respiratórios sem apresentar dor. O paciente também não teve febre ou outros sinais de infecção e permanece em tratamento, ainda mantendo jejum oral e recebendo nutrientes na veia. O presidenciável está internado num hospital na zona sul de São Paulo desde sexta-feira, se recuperando de uma facada levada durante um ato de campanha no centro de Juiz de Fora, na tarde da quinta-feira passada. Mais cedo, o hospital informou que o político estava sem sinais de infecção e que deverá passar por nova cirurgia de grande porte daqui a 2 meses, para retirar a bolsa externa que está ligada à barriga dele. A defesa do agressor Adélio Bispo de Oliveira entrou com a petição pedindo um exame de insanidade mental. Os advogados explicaram que vão alegar à Justiça Federal que o cliente tem um histórico de tratamento psiquiátrico e já fez uso de medicação. A Polícia Federal indiciou o agressor pelo crime de atentado pessoal por inconformismo político. Ele pode ser condenado a uma pena de 3 a 10 anos de prisão. Os filhos de Bolsonaro estiveram hoje em Brasília para uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, para discutir o ataque sofrido pelo pai e reafirmaram que o candidato segue na disputa pela presidência da República. Adélio Bispo de Oliveira, acusado de esfaquear Jair Bolsonaro na semana passada, foi levado para o Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Adélio recebeu prisão preventiva e não tem previsão para ser liberado. A defesa dele alega que o suspeito sofre de insanidade mental. Adélio Bispo de Oliveira está numa cela como esta, individual e de 7 metros quadrados, com banheiro no Presídio Federal de Campo Grande. O homem acusado de esfaquear o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, está isolado na ala destinada a presos protegidos pela Justiça ou com risco à integridade física. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, neste momento ele não terá direito a visitas. Adélio chegou a Mato Grosso do Sul no avião da Polícia Federal e pousou no Aeroporto Internacional de Campo Grande na tarde de sábado. Ele seguiu num comboio até o Instituto Médico Legal antes de ser levado à penitenciária. A transferência do agressor para o presídio de Campo Grande foi determinada pela Justiça Federal em audiência de custódia na tarde de sexta-feira. Ao negar a soltura, a juíza argumentou que ele representa risco à sociedade. A defesa apontou insanidade mental, o que deve ser analisado por outro juiz. Em depoimento, Adélio disse que esfaqueou Jair Bolsonaro a mando de Deus e que agiu sozinho. Quem te mandou fazer isso? Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus a quem sirvo. Adélio foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais, logo depois do ataque a Bolsonaro em Juiz de Fora. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, que não tem prazo determinado. A Polícia Federal abriu inquérito e já indiciou Adélio pelo crime de atentado pessoal por inconformismo político, com base na Lei de Segurança Nacional, que prevê pena em dobro no caso de lesão corporal grave. Se condenado, o agressor pode pegar até 20 anos de prisão. A Polícia Federal acredita que ele tenha agido sozinho, mas investiga se 2 pessoas que aparecem neste vídeo antes do ataque a Bolsonaro participaram do crime.
Nas redes sociais, Adélio Bispo fazia muitas críticas ao candidato do PSL. Segundo a família, ele é um homem solitário e estava afastado há muito tempo. Em 5 de julho, Adélio postou que esteve em um clube de tiro na Grande Florianópolis, que é frequentado pelos filhos de Jair Bolsonaro, mas eles não estavam no local neste dia. Adélio já tinha um processo por lesão corporal. O homem agrediu Jair Bolsonaro com uma facada na região do abdômen, durante este ato de campanha do candidato em Minas Gerais na quinta-feira. O presidenciável foi levado para a Santa Casa da cidade mineira de Juiz de Fora. O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, fez nova manifestação hoje em que reafirma a obrigação do Estado brasileiro de cumprir a recomendação para garantir a candidatura do ex-presidente Lula. Já a defesa do ex-presidente apresentou na madrugada desta segunda-feira um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal para ampliar o prazo de substituição do candidato do PT na corrida à presidência. No domingo, a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, negou o pedido de efeito suspensivo ao julgamento da Corte Eleitoral para suspender o prazo para a troca de Lula como candidato do partido feito pelos advogados do petista no fim de semana. Na mesma decisão, a ministra enviou o recurso da defesa, que discute a inelegibilidade do petista para apreciação do STF. Apesar da negativa, contudo, a ministra admitiu a plausibilidade de parte dos argumentos da defesa do PT, que diz haver obrigatoriedade por parte do país de respeitar o pacto utilizado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Rosa Weber disse que não há uma questão constitucional a ser enfrentada pelo Supremo sobre a validade ou não do acordo. Entre parte dos membros do Judiciário e do governo há o entendimento que o acordo não é impositivo. Para o ministro da Justiça, Torquato Jardim, a decisão do comitê não tem nenhuma relevância jurídica. Na decisão em que barrou a candidatura de Lula, o TSE, por maioria, entendeu que, além da aprovação pelo Congresso, o pacto internacional também dependia da homologação pelo Executivo, o que não ocorreu no caso. Os ministros Luiz Roberto Barroso, relator do registro de Lula, e a própria Rosa Weber entenderam que a Constituição exige que um tratado ou pacto seja aprovado pelo Legislativo e confirmado em decreto presidencial. O único divergente foi o ministro Edson Fachin, que entendeu que era necessário analisar o pedido antes. Preso e condenado no âmbito da Lava Jato, Lula teve o seu registro negado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral na madrugada do dia 1º de setembro por 6-1. Os advogados criminalistas de Lula também recorreram da decisão do ministro Edson Fachin, que negou suspender os efeitos da condenação imposta pelo TRF4 no caso do triplex do Guarujá. Esse recurso será analisado pelo próprio Fachin. Já os advogados eleitorais do ex-presidente protocolaram nesta madrugada uma petição na qual pedem que seja suspenso temporariamente o prazo para a substituição de Lula na chapa presidencial do PT, marcado para acabar nesta terça-feira. Esse outro pedido será examinado por Celso de Mello. O PT pede ao STF que o prazo de substituição seja suspenso, até que o recurso de Lula seja apreciado pelo colegiado do Supremo, pelo plenário ou pela segunda turma, respeitando o marco legal de 17 de setembro, que é a data limite fixada no calendário eleitoral para a substituição de candidatos. O recurso de Lula chegou ao STF nesta segunda-feira e também será analisado por Celso de Mello. O PT pede urgência, mas não há prazo para os ministros decidirem sobre os pedidos de Lula. Em tese, Fachin e Celso podem tomar decisões individuais ou submetê-las para análise da segunda turma do STF ou do próprio plenário. A próxima sessão do STF será na tarde desta terça-feira. Haverá sessão da segunda turma. Na quarta-feira, os 11 ministros do STF se reúnem para a sessão plenária. Os processos de Lula que podem selar o destino de sua candidatura ainda não foram pautados para nenhuma dessas sessões. O ex-prefeito de São Paulo e vice na chapa Fernando Haddad é o mais cotado para assumir a vaga. Contudo,
o PT ainda tenta reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que barrou a candidatura de Lula, ou, no mínimo, ganhar mais prazo para efetuar a troca. Nesta segunda, o ex-presidente escreveu uma carta para ser lida a militantes em São Paulo. O documento não traz nenhuma decisão sobre a candidatura do PT ao Planalto. Já o Comitê de Direitos Humanos da ONU enviou um novo comunicado esclarecendo que o Brasil tem o dever de cumprir sua determinação de garantir os direitos políticos de Lula. O órgão, formado por 18 peritos independentes, não entrou no mérito do caso do ex-presidente e não determinou se ele é inocente ou culpado. Isso, de acordo com a entidade, apenas entrará na pauta em 2019, mas deixou claro que o pedido para que medidas cautelares sejam adotadas permanece válido até que o caso seja concluído. A nova manifestação responde a um pedido da defesa, que voltou a afirmar que a decisão do órgão é obrigatória e vinculante, segundo os advogados Cristiano Zanin Martins e Valesca Teixeira. Nós saímos agora aqui da Polícia Federal e recebemos no celular essa nova decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, reafirmando, repito, que a candidatura do ex-presidente Lula deve ser assegurada por todas as autoridades brasileiras, tanto do Judiciário como do Legislativo e também do Executivo. Então não cabe a nós e nem ao TSE revisar as regras do próprio Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. E veja a seguir, ministro Gilberto Kassab vira réu por suspeita de Caixa 2. E ainda, Carolina do Sul se prepara para a chegada do furacão Florence. Quase 88 mil pessoas irão votar fora do seu domicílio eleitoral. O chamado voto em trânsito, um aumento de 4,3% para a última eleição em 2014. E em menos de um mês para as eleições, o TSE trabalha para conseguir levar urnas e tecnologia de transmissão de dados para o dia da votação em lugares distantes dos grandes centros do país. O prazo para solicitar o voto em trânsito terminou no mês passado. De acordo com o levantamento da Justiça Eleitoral, 87.979 eleitores fizeram o requerimento para votar nas eleições de 2018. O número aumentou 4,3% em comparação com 2014. A alta é levemente superior à do eleitorado, que cresceu 3,1% no período, para 147,3 milhões. Proporcionalmente, os eleitores do Distrito Federal são os que mais solicitaram autorização para votar em trânsito, 0,14%. São Paulo e Minas Gerais têm os maiores números absolutos. Com o maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo ficou no topo do ranking de movimentação de eleitores. 17.773 pessoas devem votar em trânsito no estado. Desses, 9,7 mil são eleitores de outras partes do país que pretendem votar no estado. E mais 8 mil que são do estado, mas votarão em cidades diferentes, ainda que dentro de São Paulo. Na sequência aparece Minas Gerais, que deve registrar o voto de 10.163 eleitores. 3,4 mil são de outros estados, que votarão em Minas. E 6,7 mil são eleitores registrados no estado e votarão em uma cidade diferente de seu domicílio eleitoral, mas ainda dentro de Minas Gerais. Faltam 27 dias para as eleições e um dos maiores desafios do Tribunal Superior Eleitoral é chegar até milhares de eleitores e conseguir, como em anos anteriores, que os resultados das urnas sejam divulgados poucas horas depois da votação, que termina às 5 da tarde, tanto no primeiro turno quanto no segundo. E é aí que entra em ação a tecnologia de ponta, vencendo distâncias para garantir o direito a voto e a rapidez na apuração. Programas presentes nas urnas fazem a apuração dos votos e os resultados são levados numa espécie de memória até os cartórios e os tribunais regionais. A partir daí é feita a totalização dos votos e os resultados são enviados por meio de redes privativas da Justiça Eleitoral para o TSE, de onde são divulgados.
Mas e quando o local de votação é muito longe ou de difícil acesso? Como fazer o transporte desse arquivo com a totalização dos votos tão rapidamente? Para garantir a agilidade nesses casos, a Justiça Eleitoral utiliza a transmissão de dados via satélite. A intenção da Justiça Eleitoral é finalizar a eleição no mesmo dia em que ela é iniciada. E com isso, nós elaboramos algumas estratégias para fazer com que os votos de todas as urnas eletrônicas cheguem a tempo em cada Tribunal Regional Eleitoral. A transmissão de dados via satélite é utilizada desde 2002 em sessões eleitorais instaladas em aldeias, terras e reservas indígenas, seringais, comunidades ribeirinhas, colônias, quilombos, assentamentos, zonas rurais e vilarejos isolados. Segundo o coordenador de Infraestrutura de Tecnologia da Informação do TSE, muitas vezes o resultado de votações desses lugares chega mais rápido do que os de grandes centros urbanos. As antenas estão próximas à urna eletrônica. A memória de resultado é tirada rapidamente, colocada no notebook conectado a essa antena e chegam na Justiça Eleitoral diversas vezes antes mesmo de votações realizadas em locais urbanos. O equipamento que faz a transmissão dos dados é um tipo de antena. Ela conta com uma bateria, já que em alguns lugares sequer há energia elétrica. Segundo o TSE, há 1.200 antenas de transmissão de dados via satélite em todo o Brasil. Todas vão ser utilizadas nas próximas eleições. Cada equipamento é capaz de atender até 10 sessões eleitorais. O estado que vai receber a maior quantidade de antenas é o Pará. São 350 equipamentos. Na sequência, aparece o Amazonas, com 280. A unidade da federação, que contará com menos antenas, é o Paraná. Apenas uma fará parte do pleito de outubro. Essa transmissão, nós tomamos o cuidado para que ela contenha criptografia, contenha assinatura digital, para que não exista nenhum tipo de modificação nos dados que estão nela. Esses dados, quando chegam na Justiça Eleitoral, eles são conferidos contra os boletins de urna que foram impressos antes dessa transmissão, para que assim a gente assegure que, independente do meio de transmissão, utilizando antenas via satélites pequenas ou utilizando rede da Justiça Eleitoral, a votação esteja íntegra. O juiz José Gomes Jardim Neto, da 9ª Vara da Fazenda Pública, aceitou uma ação do Ministério Público de São Paulo e bloqueou os bens do ministro Gilberto Kassab. O ex-prefeito de São Paulo é acusado de ter recebido 21 milhões de reais da Odebrecht. O ex-executivo da empresa, Benedicto Júnior, detalhou em depoimento como foram realizados os pagamentos feitos entre 2008 e 2014. O objetivo dos repasses era aumentar a participação da companhia em obras na capital paulista. Segundo o Ministério Público, planilhas anexadas ao processo mostram os detalhes dos supostos pagamentos. Uma parte desse dinheiro teria sido usada na campanha de Kassab para a Prefeitura de São Paulo em 2008. O atual ministro das Comunicações nega qualquer ilegalidade. Ele fez uma defesa prévia, mas o juiz não concordou com os argumentos utilizados e agora o político virou réu na ação. Já a Odebrecht firmou um acordo com os promotores e aceitou devolver dinheiro de contratos que forem considerados ilegais e fornecer mais informações sobre o caso. Pelo acordo, a empresa se livra de responder ao processo, mas aceita pagar multas no final da ação. O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, ordenou hoje a saída obrigatória de cerca de 1 milhão de pessoas a partir do meio-dia de amanhã, pela chegada iminente na quinta-feira do furacão Florence, à costa leste americana. A Carolina do Sul se prepara para a chegada do furacão Florence. O governo do estado, localizado na costa leste americana, ordenou que 1 milhão de pessoas deixassem suas casas a partir desta terça-feira. O furacão se fortaleceu nas últimas horas e está na categoria 4 de um total de 5. De acordo com meteorologistas, os ventos chegam a 195 km por hora. Nós sabemos que essa ordem de saída que emitimos vai ser inconveniente para as pessoas, vai ser realmente muito chato, mas não vamos arriscar nenhuma vida da Carolina do Sul neste furacão. Por isso, achamos que o inconveniente da retirada das pessoas vale a pena. Florence pode ser o primeiro furacão de categoria 4 a chegar à Carolina do Sul desde Hugo, em 1989.
O fenômeno, que o olho se centra entre as ilhas de Bermuda e Bahamas, deve tocar a terra entre quinta e sexta-feira, na divisa entre Carolina do Norte e Carolina do Sul. Um homem de 31 anos foi detido hoje por entrar dirigindo um carro na pista do aeroporto de Lyon. As autoridades do país não revelaram o motivo da invasão até agora. Após os ataques à faca que deixaram 7 feridos em Paris no domingo, a França voltou a ficar em alerta nesta segunda-feira. Um homem foi detido por entrar dirigindo um carro na pista do aeroporto de Bron, em Lyon, o terceiro mais movimentado do país. Após o veículo parar, o invasor tentou escapar correndo e acabou sendo neutralizado pela polícia. Ele não tem antecedentes criminais e tampouco foi enquadrado pelos serviços antiterroristas. Uma fonte do governo disse que o motorista sofre de aparentes transtornos psicológicos. As autoridades francesas disseram que o inquérito tinha sido aberto para averiguar o caso, mas não revelaram o motivo da invasão. De acordo com o Ministério Público de Lyon, o homem dirigia um Mercedes 350 cinza roubado com placa de Luxemburgo. O tráfego no aeroporto foi interrompido, mas já está normalizado. E veja a seguir, a Agência Nacional quer multa de R$5.000 para transporte de carga abaixo da tabela. E ainda, o presidente dos Estados Unidos recebe carta de Kim Jong-un sobre nova reunião. A Agência Nacional de Transportes Terrestres submete à audiência pública a partir de hoje uma proposta de multa por descumprimento da tabela do frete rodoviário que pode chegar a R$5.000. A agência propõe também multar em R$3.000 quem anunciar ou intermediar serviços fora da tabela. O processo de audiência pública ficará aberto para receber sugestões da sociedade até às 18 horas do próximo dia 10 de outubro. Depois disso, serão elaborados os regulamentos para a efetiva aplicação das penalidades. Nas fiscalizações realizadas neste fim de semana, os fiscais da agência notificaram as pessoas e empresas que contrataram serviços abaixo dos preços mínimos. Essa notificação já serve de base para que o caminhoneiro reivindique a indenização garantida por lei, correspondente a 2 vezes a diferença entre o preço da tabela e o efetivamente praticado. Essa indenização pode ser buscada diretamente com o embarcador ou por intermédio da Justiça. Mas as notificações ainda não gerarão multa, porque os regulamentos para aplicação dessa penalidade ainda não existem. Neste fim de semana, a ANTT realizou operações de fiscalização em Santos, Paranaguá, Itajaí, Santana do Livramento e Porto de Rio Grande. Segundo o balanço divulgado no sábado, foram fiscalizados 101 veículos. Foram flagrados 31 casos de descumprimento da tabela. Os fiscais ainda orientaram 150 caminhoneiros. O cientista político Hélio Jaguaribe morreu ontem à noite em casa, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, aos 95 anos. Ele teve falência múltipla dos órgãos. Intelectual, jurista, sociólogo e escritor, Hélio Jaguaribe de Matos nasceu no Rio de Janeiro em 23 de abril de 1923. Se formou em Direito em 1946 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio. Carioca, ele era considerado um dos principais cientistas políticos do país. Dedicou boa parte da vida a repensar o Brasil. Aos 29 anos, participou da fundação do Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política. Queria fazer estudos para reformular o entendimento da sociedade brasileira. 4 anos depois, criou o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ligado ao então Ministério da Educação e Cultura. Acabou deixando o país por vontade própria em 1964, depois de condenar publicamente o golpe militar, e começou a dar aulas nas universidades de Harvard, Stanford e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 5 anos depois, voltou ao Brasil e continuou se dedicando à vida acadêmica e também ao Instituto de Estudos Políticos e Sociais. Ele nunca abandonou a escrita, publicou 37 livros. Em 3 de março de 2005, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, onde ocupava a cadeira número 11.
No ano passado, ele foi eternizado no cinema. Virou tema de um documentário com depoimentos de amigos. O acadêmico deixou a esposa e 5 filhos. O sepultamento do corpo de Hélio Jaguaribe está previsto para amanhã, às 3 da tarde, no mausoléu da Academia Brasileira de Letras, em Botafogo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu uma carta muito positiva do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, na qual propõe um segundo encontro. A informação foi dada hoje pela Casa Branca, acrescentando que a coordenação para o encontro já está em andamento. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que o presidente americano Donald Trump recebeu uma carta do líder norte-coreano Kim Jong-un. Foi uma carta muito calorosa e muito positiva. O objetivo principal era solicitar e procurar agendar outra reunião com o presidente, a qual estamos abertos e já estamos em processo de coordenação. Trump e Kim realizaram uma cúpula histórica em Singapura em junho. Neste domingo, Trump celebrou a ausência de mísseis nucleares no desfile militar norte-coreano. A administração do republicano, que tem se mostrado otimista desde a reunião em Singapura, expressou seu desagrado pela primeira vez ao cancelar no fim de agosto uma viagem do secretário de Estado Mike Pompeo a Pyongyang por considerar que o progresso no desarmamento havia sido insuficiente. Diante desse episódio, Kim voltou a dirigir uma mensagem tranquilizadora ao reafirmar o seu compromisso de desnuclearização e ratificar sua confiança inalterada no presidente americano. E veja a seguir, iceberg gigante se movimenta a 45 quilômetros da Antártida. E ainda as novidades da maior feira de beleza da América Latina que acontece em São Paulo. As nações pró e contra a caça de baleias se confrontam em Florianópolis durante a reunião da Comissão Baleeira Internacional. O encontro ocorre em meio à indignação com a proposta do Japão de encerrar uma moratória de 3 décadas sobre a caça comercial desses animais. Florianópolis cedia a 67ª reunião da Comissão Baleeira Internacional. O encontro reúne representantes de países pró e contra a caça de baleias. A caça comercial é proibida há 32 anos, mas o Japão tem uma proposta para derrubar essa proibição. O país quer a criação de um comitê de caça de baleias sustentável. Ao mesmo tempo, temos que observar que existem comunidades em todo o mundo que consideram a caça à baleia um elemento importante de sua subsistência, cultura e tradição. O Japão acredita que todos nós devemos dar o devido respeito a essa diversidade. O Japão diz que pratica a caça apenas para pesquisas. Noruega e Islândia são os únicos países do mundo a praticar abertamente a caça comercial. Novas pressões como mudanças climáticas, detritos marinhos e capturas são ameaças adicionais que enfrentam agora a recuperação e a sobrevivência das populações de baleias. É nesse contexto que a Austrália não pode apoiar qualquer movimento para retomar a prática da caça comercial de baleias. O Brasil tenta unir os países contrários à caça na declaração de Florianópolis, que considera que essa atividade não é mais justificada economicamente, dado que o consumo de carne de baleia diminuiu consideravelmente. Um iceberg 300 mil vezes maior que o do Titanic se movimenta a 45 quilômetros da Antártida. Ele tem 1 trilhão de toneladas e se desprendeu de uma plataforma de gelo no ano passado. Os cientistas afirmam que o movimento dele altera o ambiente submarino. O iceberg do tamanho do Distrito Federal, que se soltou da Antártica em julho do ano passado, está em movimento. Imagens de satélite revelam que ao longo de julho e agosto, o gigante iceberg, chamado por cientistas de A68, fez piruetas de 90 graus de rotação a uma distância de 45 quilômetros da plataforma de gelo Larsen, de onde ele se desprendeu há mais de um ano. Com cerca de 5.800 quilômetros quadrados de superfície, o iceberg está entre os maiores observados desde o início do rastreamento via satélite.
Em comparação ao iceberg que provocou o naufrágio do Titanic, que tinha 125 metros, este é mais de 300 mil vezes maior, o que faz dele um dos maiores já registrados. Segundo os especialistas, o A68 deve se manter na localização em que está por mais alguns meses. Isso porque ele deve se prender em outras montanhas submarinas na região. Até agora, o iceberg está se comportando como os cientistas esperavam. Uma das feiras de beleza mais famosas das Américas reúne desde sábado mais de 500 expositores em São Paulo. O repórter Jonathan Alcalá foi conferir os inúmeros lançamentos. A praticidade foi o que chamou a atenção. Com esses sabonetes no formato de gelatinas, o banho das crianças promete ficar mais divertido. Para os adultos, a diversão é outra. Sorrisos naturais que aparecem com um visual mais bonito e moderno. Esse spray promete fazer mágica no cabelo das mulheres. Ele reconstrói os fios, promete dar um fim às pontas duplas e hidrata. Tudo em apenas 3 minutos. Antes você tinha que fazer uma reconstrução de no mínimo meia hora. Então você aplicava a queratina, esperava essa queratina de alto peso molecular ser absorvido. E aí você depois tinha que escovar esse cabelo e ainda o cabelo ficava rígido, duro, parecendo que a pessoa estava com o cabelo sem movimento. Do cabelo para a barba. E por que não produtos que servem para os dois ao mesmo tempo? Essa linha apresentou shampoos e cremes modeladores com as duas finalidades. Seguindo a tendência vegana, que tal uma pomada com sementes de uva, algas marinhas e levedo de cerveja? Ela tem efeito mate e permite aos homens modelar a barba do jeito que quiserem. Para você falta barba? Na maior feira da beleza do Brasil, isso não é problema. Esse produto funciona como sementes que fazem a barba crescer. Ele é aplicado com a ajuda de um esteticista e promete resultados rápidos. E se o assunto é barba, dá uma olhada nesse produto. Não é uma torradeira nem uma cafeteira, é uma máquina de vapor com ozônio. A ideia é fazer com que o cliente não tenha mais o desconforto de usar aquelas toalhas aquecidas no rosto. É só ficar aqui cerca de 15 minutos para amolecer a barba e facilitar o barbear. Ele vai trabalhar o vapor de ozônio com aquecimento mais a ozonioterapia, né? No sentido de bactericida e fungicida, então vai fazer toda a parte asséptica, né, de higiene dessa pele antes de exercer a parte da barbearia. Até terça-feira, 170 mil pessoas devem visitar o evento, que deve movimentar 660 milhões de reais em volume de negócios. Vale tudo para ficar com a pele mais bonita. Máscaras de todos os tipos, de carvão a probióticos. Mas não são apenas os cosméticos que são procurados por aqui. O espaço apresenta novos equipamentos. O consumidor está ávido por soluções e ele espera uma velocidade incomparável. Acho que nunca antes a gente presenciou um momento de tanta velocidade, né? Claro que tem a ver com o digital, tem a ver com toda a tecnologia que está chegando e a que chegará, né? Mas fundamentalmente tem a ver com o bem-estar e a beleza do consumidor. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.